Bom, de volta com a nossa aula, de volta com a nossa física geral. Hoje, nesse momento, melhor dizendo, nós vamos estar tratando da terceira lei de Newton. Quais as características, critérios e a sua funcionalidade básica. Como que funciona a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, primeiro requisito, ela sempre ocorre em pares. Eu tenho dois corpos, A e B. A provoca uma força em B e B provoca uma força em A. Sim, tenho duas forças atuando aí. Então, eu tenho um par que nós chamamos de ação e reação, só que erroneamente na física, mas como já está viralizou, agora já era. Então, essas duas forças, percebam que o tamanho delas são iguais. Então, elas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico. O tamanho da flechinha daqui preta é o mesmo tamanho da flechinha em azul. Elas são opostas, percebam que uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. E elas têm a mesma direção, as duas estão na horizontal. Então, esses são os requisitos para que eu tenha a terceira lei de Newton instaurada. Então, nós chamamos erroneamente de par, ação e reação. Por quê? Porque elas ocorrem simultaneamente, mas a gente diz que qualquer uma pode ser a ação e a outra, se eu escolher uma dizendo que é a ação, a outra, consequentemente, vai ser a reação. E se eu disser que a outra é a ação, consequentemente, a uma vai ser a reação e assim por diante. Então, eu tenho um exemplo muito bem ilustrado, muito bem desenhado, elaborado aqui pelo alunos do Pablo Picasso, tá? Herança do Pablo Picasso aqui no quadro. Eu tenho aqui, vocês já devem ter percebido que aqui e aqui é a Terra, tá? Olha os continentes aqui se deslocando, tá? Ali parece um dente, mas tudo bem. Eu tenho aqui a Terra e bem aqui a Terra. Bem aqui eu tenho o bloco e bem aqui eu também tenho o mesmo bloco. Bloco de quê? Bloco de qualquer coisa, de cimento, caixa de sapato, qualquer coisa que tenha massa. Então, a força da gravidade vai puxar o bloco em direção ao centro da Terra. No centro da Terra, a força da gravidade é igual a zero. Por quê? Porque todas as forças começam a se anular, tá? Então, eu tenho a força que a Terra puxa o bloco. Então, a Terra causa uma força no bloco. Consequentemente, vai existir uma força gravitacional ao contrário, que vai ser do bloco. O bloco não tem massa? Tudo que tem massa não provoca atração? Sim. Então, o bloco tem massa, ele também tem um campo gravitacional, só que é muito pequeno, ninguém percebe. A gente só percebe a Terra puxando o bloco, não percebe o bloco puxando a Terra, porque a força é 0,0000000000000 sei lá quantos zero, põe zero aí, tá? Então, é uma força muito pequena. Mas, mesmo sendo uma força pequena, vai existir essa força, querendo você ou não. Então, a força gravitacional vai existir ao contrário. Então, a Terra puxa o bloco em direção ao centro da Terra e, consequentemente, o bloco puxa a Terra em direção ao centro do bloco. Então, o bloco está causando uma força na Terra e bem aqui a Terra está causando uma força no bloco. Isso sim é ação e reação. Agora eu vou mostrar outra coisa, uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu tenho a Terra e eu tenho uma mesa. E o bloco não está livre, ele está sobre a mesa.
Então, o bloco, ele não vai aplicar uma força sobre a terra, e sim sobre a mesa. Eu tenho a força normal, percebam que não é mais gravidade, tá? É força normal. Eu vou explicar já já o que é força normal. Eu vou ter uma força normal do bloco aplicando essa força na mesa. E a reação é a força normal da mesa aplicando essa força no bloco. Então, tem gente que diz que a força normal que o bloco faz na mesa é reação da força gravitacional. Não, de forma alguma, de jeito algum, não existe isso. Eles fazem, na verdade, assim. Na verdade, é assim, a força gravitacional para baixo, a força normal para cima. Normal e gravitacional não são par, ação e reação, porque contradiz completamente os critérios básicos para o estabelecimento do par, ação e reação por Isaac Newton. Vamos lá, vamos explicar o que é isso, que bagulho é esse de força normal. A força normal, ela acontece entre duas superfícies. Então, é necessário que eu tenha duas superfícies. Qual, professora? Qualquer uma. O quadro pode ser uma superfície? Sim. Por mais que ele esteja indo e voltando, ele é uma superfície. O livro é uma superfície? O livro é uma superfície. Então, tudo que tem superfície, tudo que eu posso colocar em contato uma superfície com a outra, vai estar existindo uma força hipotética, é claro, que nós chamamos de força normal. O que é essa força normal? É uma força que existe no sentido contrário à superfície que está ali existindo. Por exemplo, eu tenho esse livro, tá? Muito grande, por sinal, uma Bíblia, né? Uma Bíblia não, a Bíblia não acho que não dá tudo isso não, mas enfim, nada contra a Bíblia, tá? Inclusive, se você me perguntar qualquer coisa dela, eu respondo. Não, me pergunte qualquer coisa de física. Eu digo, não, calma lá, qualquer coisa de física que eu me garanto, não tenho cacife para isso não. Agora me pergunta qualquer coisa da Bíblia, qualquer coisa, eu respondo. E pergunto também, se eu tenho direito de ser perguntado, também tenho direito de perguntar. Mas tira essa história de lado. Eu tenho aqui o quadro, uma superfície. Da feita que eu faço com que o livro entre em contato com o quadro, eu vou estar fazendo com que a superfície aplique uma força no livro e o livro aplique uma força na superfície. Ok? Eu posso mudar o contato? Eu posso aplicar assim. Então, o quadro aplica uma força na superfície do livro e o livro aplica uma força na superfície do quadro. Isso é força normal. Professora, poderia ser de outro jeito? Só sair um pouquinho aqui. Poderia. Eu poderia ter, apagador, superfície do livro. Aqui, tenho duas superfícies em contato. Eu tenho o livro aplicando uma força na superfície do apagador e o apagador aplicando uma força na superfície do livro. Aqui, da mesma forma, teria a superfície do livro aplicando força na superfície do apagador e o contrário também. Então, esse é o conceito de força normal, tá bom? Força entre duas superfícies. O que é necessário para existir força força normal? É necessário contato entre duas superfícies no mínimo. Eu até coloquei aqui uma parede. Se eu colocar algo pressionando essa parede, vai existir uma força normal perpendicular à superfície.
Então, toda vez que eu falar de força normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Outra coisa muito importante, não é reação da força-peso, tá? A força normal, as pessoas às vezes se equivocam e acabam dizendo que a força normal é reação à força-peso. Pelo contrário, tá? Não tem nada a ver com a força-peso aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, bora falar da força-peso. A força-peso, ela acelera em direção ao centro da Terra. Por quê? Porque eu tenho a Terra é uma massa, ela é homogênea? Não, porque tem lugares da Terra que tem muita bauxita, tem lugares da Terra que tem muito mercúrio, são metais pesados, tem lugares na Terra, da crosta terrestre ou abaixo da crosta terrestre, que tem muito alumínio, ferro, manganês e assim por diante. Então, quanto maior a massa nessas regiões, mais eu vou sentir a atração da Terra. Só que como o nosso corpo é pequeno demais, nós quase não sentimos essa força. E essa força, como eu já disse, ela está na casa do 0,0000000, muitos zeros que eu não sei dizer ao certo, tá? Então, eu tenho a Terra como a Terra não é uma esfera, a Terra não é redonda, tá? Calme aí. Olha só. Para quem é terraplanista, concordo com você. A Terra não é redonda. Ela é um geóide. Ou seja, ela teria um formato redondo, só que ela é ligeiramente achatada nos polos. Eu sou pós-graduada em geofísica, que estuda a Terra, que é geo significa terra, tá? Então, bora deixar os terraplanistas que acham que a Terra é plana mesmo, né? Dizer, não, meu amigo, você tem razão, a Terra não é plana, a Terra não é redonda, ela é um geóide. Ó, coisa bonita, né? Geóide, dá até um ar mais intelectual. A Terra é um geóide. Vá mandar, vá para casa do geóide, né? Mas enfim, voltando para cá. É besteira da minha cabeça. Bora para cá. Então, a Terra ali como uma massa, só que, convenhamos, ela não é homogênea, ela não é... Todo mundo não se encontra na mesma altitude. Tem gente que mora lá em cima, na Serra Gaúcha, tem gente que mora lá embaixo, na altura do nível do mar, e tem gente que mora em Capanema, que é um buraco no fim do mundo. Fora isso, que nada, gente, eu adoro Capanema, amo demais, tanto é que fui embora com 18 anos. Fora isso, sou natural de Capanema, tá? Sou capanemense, com quase nada de orgulho. Os capanemenses que verem isso vão me matar, mas tudo bem. Então, essa força-peso, ela provoca é como se ela puxasse as coisas que estivessem ao redor dela. Por exemplo, a Lua só orbita em torno da Terra porque existe a força da gravidade o tempo todo puxando a Lua para o centro da Terra, e a Lua vai fazendo o círculozinho do satélite natural que ela é. O satélite artificial, a mesma coisa. Por que o satélite não passa direto e vai embora? Porque existe a força gravitacional puxando o tempo todo. Então, essa força, se não existisse ar aqui, se não existisse se não existisse a resistência do ar, todos os objetos cairiam, como eu mostrei em uma das nossas aulas,
que eu soltei dois objetos, que Galileu fez a experiência dele na Torre de Pisa, e que ele disse que os dois cairiam no mesmo momento. O que acontece é que existe uma força contrária que faz com que esses objetos caiam de forma desigual. Então, a aceleração da gravidade a força da gravidade é a força que faz com que os objetos, não importa o tamanho, o peso, eles vão cair igualmente em relação à Terra, tá? Então, sem resistência do ar, nós chamamos esse movimento de queda livre. Queda livre porque é livre da resistência do ar. Então, o peso, ele é uma magnitude da força gravitacional. O peso, força-peso. Força-peso é um vetor. Agora, peso que você pesa na balança, que a gente chama de peso, mas que está errado. Ah, eu vou me pesar na farmácia. Tá errado, meu Deus, não diz uma atrocidade dessa, tá errado. Você tem que dizer assim, eu vou me massar na farmácia, porque você vai medir sua massa, e não a aceleração da gravidade e a força da gravidade que está causando a aceleração do seu corpo. Entenderam a diferença? Então, mas ninguém diz um negócio desse, porque senão vão internar com certeza, né? E eu concordo com a internação desse tipo de gente. Mas, enfim, até minha cameraman achou graça agora da piada. Eu acho que essa piada eu ganhei. Eu acho que, olha, eu já gravei muito. Essa é a primeira piada. É a primeira piada que eu consigo fazer minha cameraman sorrir. Mas, enfim. Então, o peso, ele não vai te dar direção e sentido. Por isso que ele não é um vetor. O peso, o que é o peso? É a quantidade de massa sofrendo influência da Terra, da força que a Terra produz, que a força que a massa da Terra ocasiona, nesse caso, em termos de mecânica newtoniana. Então, uma força única atuando sobre um objeto, eu tenho que o somatório da força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é segundo a lei de Newton. Então, se eu tenho uma força, se eu tenho um objeto, esse objeto ele tem massa, e eu quero fazer com que esse objeto acelere, então eu tenho que aplicar uma força. Quanto maior a massa do objeto, mais força eu vou ter que aplicar nesse objeto. Quanto mais eu quiser acelerar o objeto, mais força eu também vou ter que aplicar no objeto. Então, essa é a segunda lei de Newton, que funciona especificamente aqui também, olha só. Eu tenho a força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a aceleração que nós estamos sofrendo na superfície da Terra? É a aceleração da gravidade. Então, eu tenho força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é igual para todos os corpos da Terra. Não importa se o corpo é grande, se o corpo é pequeno, ela é igual para todos. Ela é progressista, tá? Ela quer tudo igual para todo mundo, que todo mundo tenha direito a tudo. Ela é progressista, ela é democrática. Gosto muito, inclusive, da força gravitacional. Principalmente subindo fazendo uma trilha numa serra no sul do Pará, coisa boa. Mas vamos aqui. Campo gravitacional. A força, a Terra, a massa que a Terra tem faz com que exista um campo de forças. Esse campo de forças está relacionado ao espaço. Se eu tenho um objeto aqui, eu tenho uma força atuando sobre ele. Se eu tenho um objeto bem aqui, eu tenho outra força atuando sobre ele. Mas tanto o daqui quanto o daqui, qual é a força que está atuando sobre ele? A força gravitacional. Qual é a aceleração que está exercendo tanto aqui quanto aqui? A aceleração gravitacional, tá? Não importa o tamanho do corpo, mas perceba que existe diferença na localização, no campo de atuação dessa força.
Então, o campo gravitacional, eu diria que é a posição em relação à atuação de influência da força. Então, a força vai influenciar até certo ponto, depois ela deixa de influenciar. Tanto é que quando a gente solta satélites, é complicado. Quando a gente não, mas quando a NASA envia sondas espaciais ou satélites ou qualquer coisa do tipo naves espaciais, chega em um determinado ponto que a força com que a Terra puxa o foguete, por exemplo, fica tão pequena que o foguete consegue já, e por inércia, caminhar sozinho, tá? Então, eu tenho aqui, se a gravidade ela é uma magnitude, ela é um número, ela é um módulo, então eu posso medir. Então, a gravidade ela é 9,81 newton por quilograma. Isso quer dizer 9,81 metro por segundo ao quadrado. Então, no ensino médio, nós arredondamos isso daqui para 10, tá? Então, a aceleração da gravidade é igual a 10. Nesse caso aqui, como eu estou tratando de aceleração, é metro por segundo ao quadrado, porque é a unidade de medida básica para a aceleração. Então, G sofre pequenas alterações com a altitude, com a altura, e sofre também alterações em relação ao tipo de material que está ali embaixo do solo. Tanto é que quando você vai ser um sobrevivencialista ou algo do tipo, você tem que ter muito cuidado em que tipo de solo você está caminhando, porque até mesmo ter ferro e pode fazer com que a sua bússola não funcione corretamente e você acabe ficando perdido. Então, eu vou dar dois exemplozinhos aqui. Se eu pego um chocolate na terra, ele tem um certo peso, que eu vou dizer. Então, eu digo que é peso. Mas se eu pegar o mesmo chocolate e for para a Lua, eu percebo que o chocolate fica flutuando. Por quê? Porque na Lua a aceleração da gravidade é menor. Mas mudou a massa? Não. A mesma quantidade de massa que eu tinha aqui na Terra do chocolate é a mesma massa que eu vou ter lá na Lua do chocolate. A única diferença é que na Terra a atração gravitacional é mais forte, então te puxa mais, e na Lua te deixa mais leve. E é por isso que os astronautas ficam levitando, caminhando assim. Eu também queria muito levitar, mas infelizmente eu estou gravando a aula para vocês. Mas quem sabe da próxima vez eu não gravo a aula levitando para mostrar para vocês. Não é impossível não, tá? Não é impossível não. Na física nada é impossível, principalmente na minha cabeça. Mas enfim, pelo visto nós abordamos relativamente, até meu ponto de vista, de forma satisfatória, as 3 leis de Newton, que são muito importantes, principalmente para o ensino médio. Eu tentei dar uma acelerada, então passei um pouquinho rápido pela questão de como você pode estar ensinando, e a minha principal forma de utilizar seria, se eu fosse dar aula para o ensino médio de leis de Newton, seria na quadra de esportes, falando dos esportes, da bolada que a galera leva e coisas do tipo, explicando cada movimento, cada passo e assim por diante. Então, sendo assim, espero que vocês aproveitem essas aulas e até a próxima aula.